Olá, nós somos os 3As e hoje falaremos sobre soluções capazes de amenizar o impacto das mudanças climáticas. Mas, o que você pode fazer para reduzir esses impactos? Bom, evitar o uso de transportes para curtas distâncias, além de usar meios de transportes ecológicos como bicicletas, transporte público ou caronas, pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Isso também pode ser feito ao escolher veículos mais eficientes em termos de combustível ou até mesmo carros elétricos. Diminuir o consumo de carnes, pois a produção de carne é uma das principais causas das mudanças climáticas, já que é responsável por uma grande quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Reduzir o consumo de carnes, especialmente de carne vermelha, pode ajudar a reduzir essas emissões. Diminuir o desmatamento, como plantar árvores, é uma ótima maneira de absorver o dióxido de carbono, o CO2, da atmosfera e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Isso pode ser feito em sua própria propriedade ou através de programas de reflorestamento. Reduzir o desperdício de alimentos, água e outros recursos naturais pode ajudar a reduzir emissões de gases de efeito estufa. Isso pode ser feito ao planejar as compras e evitar o desperdício de alimentos, tomar banhos mais curtos e fechar a torneira ao escovar os dentes. Imagino que você tenha achado difícil, talvez impossível, por exemplo, reduzir o consumo de carne e até mesmo evitar o uso de transporte a curta distância. E realmente é. No entanto, para que alguma mudança venha realmente a acontecer, temos que aprender de forma individual e depois coletivamente. A partir das soluções citadas anteriormente, deve-se compreender que outras soluções um pouco mais restritas também devem ser levadas em consideração. Então, a partir de agora, falaremos um pouco mais sobre elas. Não ter filhos. Sim, não ter filhos, ou seja, a redução da população. A ONG ambientalista The Nature Conservancy estimou que cada habitante do planeta gera em média quase 4 toneladas anuais de dióxido de carbono. Se fizermos uma regra de 3 simples, iremos obter que o resultado de emissão de CO2 global é equivalente a 32 bilhões de toneladas ao ano. Haja vista que a população mundial já ultrapassou a faixa de 8 bilhões de habitantes. Apenas a título de hipótese, mas se houvesse uma redução da população pela metade, ou seja, 4 bilhões de pessoas no planeta, o percentual de poluentes emitidos cairia para cerca de 16 bilhões de toneladas ao ano. Então, ainda é considerado um número muito alto, entretanto o planeta agradeceria. A adoção. A adoção é um processo no qual crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, vivendo em instituições de caridade, abrigos e orfanatos, podem encontrar um lar adotivo. Adotar uma criança é um processo lento e que requer todos os devidos cuidados, pois a criação e educação do mesmo estará em suas mãos. E sabemos que não é uma tarefa fácil. Atualmente, o Brasil tem efetivamente 4,9 mil menores esperando por adoção e 42.546 pessoas ou casais que pretendem adotar uma criança. A criança disponível para adoção é incluída no Cadastro Nacional para a Adoção e os juizados e varas da infância são quem fazem o elo entre adotantes e os menores cadastrados. Não há uma maneira automática de vincular adotantes e adotados, o que pode parecer um primeiro obstáculo. Mas após todo esse papo, você deve estar se perguntando: o que a adoção tem a ver com mudanças climáticas? Lembra que falamos de redução da população agora há pouco? Então, outra forma de diminuição da população, além da escolha de não ter filhos, é através da adoção. Com o menor número de crianças nascendo nos próximos anos, haveria um decréscimo populacional, aumentando agora a quantidade de adultos e idosos. Mas só lembrando, se você tem vontade de ter um filho, a escolha é inteiramente sua e você, como responsável de seus próprios atos, não deve sentir-se coagido quanto a isso. Apenas trazemos dados sobre o tema. Educar as crianças. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Partindo do pressuposto de que, com mais conhecimento, conseguimos compreender melhor os problemas do mundo, a citação de Immanuel Kant faz de extrema importância nesse momento.
Educar a base é essencial com relação a qualquer temática. Então, quando falamos de mudanças climáticas, é preciso que essas crianças possuam um discernimento de todo o caos antropogênico. As crianças de hoje provavelmente passarão por eventos climáticos mais severos no futuro. Um estudo publicado na revista Science estima que meninos e meninas de 6 anos de idade passarão por, em média, 3 vezes o número de desastres climáticos pelos quais seus avós passaram ao longo de suas vidas. É importante para nós informar as gerações mais jovens agora, para que sua compreensão e interação com a comunidade científica e a comunidade da mudança climática sejam positivas e para que sua relação com a ciência e este trabalho de ativismo seja enraizado em um lugar de amor e empoderamento ao invés de medo, enfatiza Jeremy Wurtzel, estudante de medicina na Universidade da Pensilvânia. Além disso, professores podem trabalhar essa temática em suas salas de aula, através da exposição de textos sobre o tema, gerar rodas de conversa, criar projetos dentro do âmbito escolar e incentivá-los a sempre repassar as informações, principalmente aos próprios pais, lembrando sempre que deve ser falado de forma clara e simples. Ao imaginar que crianças pudessem ser boas influenciadoras, um estudo da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, testou com disciplinas especiais sobre mudanças climáticas para alunos de 10 a 14 anos se poderiam afetar a opinião dos pais. Os alunos não foram orientados a tentar influenciar seus pais, mas o programa envolveu métodos desenvolvidos para estimular conversas, incluindo uma entrevista entre pais e filhos. Os pais responderam diversas perguntas a respeito de suas visões sobre mudanças climáticas, no início e no final do estudo, que durou 2 anos. O estudo afirma que a transferência de conhecimento, atitudes e comportamento da criança para os pais pode ser um caminho para superar empecilhos socio-ideológicos. Os autores argumentam que, com as percepções da mudança climática nas crianças, parecem menos suscetíveis a visões de mundo ou influência do contexto político. Pode ser possível que elas inspirem os adultos por uma ação coletiva. Criar sua própria horta. Quem não almeja ter um alimento saudável e sem diversos agravantes? Na sociedade em que vivemos, isso é muito difícil, uma vez que as utilizações de pesticidas agrícolas tendem a ser usados cada vez mais de forma intensa nas plantações. Dando um contexto bem de leve, o termo agrotóxico passou a ser adotado no Brasil a partir da Lei Federal nº 7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 4.074, de 2002, e traz o seguinte conceito: compostos de substâncias químicas destinadas ao controle, destruição ou prevenção, direta ou indiretamente, de agentes patogênicos para plantas e animais úteis e as pessoas. Atualmente, o Brasil ainda possui políticas públicas que fomentam o uso e o comércio de agrotóxicos mantidas pela influência da bancada ruralista no Congresso Nacional. Sendo assim, uma prática muito relevante é a utilização de hortas em casa. Isso mesmo, pequenas hortas no quintal de casa, seja ela diretamente no chão ou suspensa, e serve para quem também mora em apartamento, pois pode-se plantar alguns temperos ou plantinhas de pequeno porte em vasos, como os de garrafa PET, por exemplo. Com o uso de uma horta em casa, ocorre a diminuição no consumo de agrotóxicos, tornando a nossa alimentação mais saudável. Além disso, pode servir como um processo terapêutico, no qual você está tirando parte do seu tempo para cuidar dessas belezuras. Mas vamos para um ponto que pode lhes interessar mais, que é o dinheiro economizado, pois sabemos que cada centavo economizado ao final do mês é sagrado. Pois saiba que, com a utilização de sua própria horta, seus custos com alimentação tendem a diminuir, pois você mesmo planta, colhe e consome. E sabemos como alimentos orgânicos são caros. Então fica a dica. O que o governo pode fazer? Quando falamos em governo, podemos citar investimento em programas de reflorestamento e conservação de áreas verdes. Isso pode ajudar a aumentar a absorção de carbono e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. O governo também pode estabelecer
políticas que incentivem a eficiência energética em edifícios públicos e privados, incluindo a adoção de padrões mais rigorosos de construção e de equipamentos mais eficientes. Pode promover campanhas de conscientização e educação ambiental para sensibilizar a população sobre os impactos das mudanças climáticas e incentivar a adoção de comportamentos mais ecológicos. E estimular a produção e o consumo de alimentos orgânicos e de origem local, uma vez que a produção de alimentos é responsável por uma parcela significativa das emissões de gases de efeito estufa. Mas, e o que as ODS falam sobre tudo isso? A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo elevar o desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, e seu lema é não deixar ninguém para trás. Logo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Dentre os seus 17 objetivos, os que mais se encaixam com o nosso tema são as ODS 4, Educação de Qualidade, 7. Energia limpa e acessível. E 13. Ação contra a mudança global do clima, sendo esta última a principal. Para que isso funcione, é preciso da atuação dos governos locais, que são atores-chave para o alcance das metas e dos objetivos e, consequentemente, dessa agenda. A Agenda 2030 só será alcançada se os gestores e gestoras municipais se empenharem e alinharem suas políticas públicas de acordo com os indicadores estabelecidos. Então, pessoal, esperamos que tenham gostado do vídeo. Agradecemos sua audiência até agora. Um abraço e tchauzinho!